Fique de pé, pastores. Queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida desses homens e mulheres de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Tem algum pastor aí no fundo? Se tiver, vem para cá, pastor. Todos os pastores. A gente se sente muito honrado esta noite de receber cada um de vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fico feliz por receber aqui os nossos amigos. Walter e sua equipe veio ali de Montes Claros. Obrigado por ter vindo. E fico muito feliz de receber aqui esta noite o pastor Josué Brandão. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Pastor Josué, ele com certeza, ele é um homem que tem marcado muitas vidas. Eu creio que de todas as pessoas que estão aqui, boa parte de nós foi abençoado através da vida do pastor Josué Brandão, através das suas pregações, através dos seus ensinos. Quem já foi ministrado aqui? Não só nós, aqui em Porto Seguro, mas em toda a Bahia, no Brasil e nas nações, nós somos aqui a prova do quanto a sua vida tem sido abençoadora para todas as nossas vidas. Ontem, conversando, uma irmã, ela pegou pesado. Quando ela falou, eu aceitei a Jesus em um culto que o pastor Josué pregou. Isso há 30 anos. Aí eu falei, irmã, e a senhora pegou pesado. Aí ela disse, não, mas é porque ele era bem jovem. Ele era bem jovenzinho quando ministrou e eu entreguei a minha vida a Jesus. Cadê ela? Está ali, pastor Josué. O senhor pregou em um evento e Jesus trocou a vida dela há 30 anos atrás. Então, se nós olharmos, isso aqui é só uma parte, mas em toda a Bahia, em todo o Brasil e nas nações da terra tem frutos daquilo que Deus confiou ao Senhor, e o Senhor tem abençoado e vai continuar abençoando muito as nossas vidas. Nós tínhamos montado uma programação, mas e aí a programação mudou, porque a nuvem moveu e a gente se moveu conforme a nuvem moveu. E eu já quero convidar aqui o pastor Josué Brandão, pastor Edgar, no final a gente apresenta seus livros. Pastor Josué Brandão já vai ministrar a palavra e vai ter o tempo que precisar. Agora. Estenda suas mãos para cá. Jesus, obrigado pela vida do teu filho. Ele tem sido um instrumento do Senhor. Ele não é só uma bênção, ele tem sido um abençoador. E é por isso que até no nome ele traz a mensagem, ele traz salvação. E tem sido um portal para a pregação da tua palavra. Esta noite ele está aqui como um porta-voz. Use uma vez mais para falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, fique à vontade. Obrigado. O senhor tem um tempo que fique à vontade, e se brincar o povo quer viver. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Deus nesta noite, digam glória a Deus. Que bom retornar a esta cidade. Falei com o pastor Romualdo que já fazem alguns anos que eu não venho a Porto Seguro, e Deus nesta ocasião nos propiciou tamanho privilégio. E graças a Deus pela vida do pastor Romualdo, pastora Andréia, sua esposa,
os pastores, apóstolos, bispos que estão aqui presentes, com as suas respectivas esposas, apóstolo Walter, que veio de Montes Claros, com os obreiros, amigos, companheiros, que bênção, que alegria. Passo a entender que Deus, para algum propósito, marcou esta noite para ter um encontro com a gente na tenda. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Eu estou um tanto rouco, de ontem para cá a minha garganta deu sinais de irritação, e hoje eu amanheci bastante rouco, mas e com uma certa tosse chata. Então não se irrita quando eu precisar afastar o microfone para tossir, faz parte da limitação física, mas Deus é bom e vai falar. Deus é poderoso. E eu estava ali, quando eu cheguei, o pastor que me trouxe fez uma ligação para alguns irmãos em Teixeira de Freitas, e pelo menos 3, quando atenderam a chamada, falaram: pastor, eu lhe ouço desde que eu era criança. E uns camaradas barbados, né? Tem uns que os cabelos já ficaram para trás, mas eu lhe ouço desde que eu era adolescente. E outro dia eu estava ministrando em Barreiras, e chegou uma senhora, e ela estava acompanhada de uma adolescente aí de 13, 14 anos. E ela disse assim: pastor, eu trouxe a minha filha para lhe conhecer, porque eu falei com ela que eu lhe ouço desde quando eu tinha a idade dela. Falei: Senhor. Mas aí você não vai perguntar a idade de uma mulher, porque ainda é falta de elegância. Mas em algum momento ela disse: eu tenho 42 anos e tal. Aí eu fiz a conta. Quando eu fiz a conta, eu disse para mim: cala-te boca. É verdade. Na verdade, em fevereiro do ano que vem, eu vou celebrar 35 anos de pregação. Quem aqui tem menos de 35 anos, levanta a mão. Quem aqui tem menos de 45 para baixo, levanta a mão. Pronto, quem tem de 45 para baixo me ouviu na adolescência. E não é que eu sou velho é a estrada que me trouxe para Porto Seguro. Tem 500 anos, né? Mas na verdade Deus me permitiu começar bem cedo. Eu comecei a pregar com 17 anos. Hoje eu tenho 52 anos. Então, de fato, e fico feliz em conhecer, por exemplo, a irmã que aceitou a Jesus como Salvador através da minha vida há 30 anos atrás. Isso de fato é glorioso, é extraordinário, e nada mais gratificante do que ver os frutos daquilo que Deus te comissionou a realizar. Ontem foi ceia na nossa igreja em Salvador. Eu até publiquei hoje, quem me segue aí no Instagram viu. Um jovem, depois do culto, disse: pastor, eu tenho uma foto com o senhor de quando eu tinha 7 anos. Eu falei: para de esculhambação, rapaz. Aí ele me mostrou a foto. Eu disse: nós vamos fazer outra. Eu quero postar as duas. Ele disse: não, o senhor não vai fazer isso. Eu disse: claro que vou. Claro que vou. Então é muito gratificante. Eu só posso agradecer a Deus, louvar a Deus. Não faz muito tempo que eu fui convidado para apresentar a filha de uma jovem esposa que eu apresentei quando nasceu.
Ou seja, eu estava apresentando a segunda geração, tá? E não me magoa não quando alguém diz eu lhe ouço desde que eu era criança. É claro que tem casos que a gente precisa conferir, fazer conta. Eu estou ministrando lá em Alphaville, na igreja do pastor Jairinho. Chegou um rapaz e disse assim: eu lhe ouço desde que eu era menino. Eu olhei para a cara dele assim, calculei. Falei: quantos anos você tem, irmão? Quando ele me disse a idade, ele é 5 anos, 6 anos mais velho do que eu. Falei: rapaz, conta essa história direito, tu aprende a fazer conta, né? Mas Jesus é bom. Provoca seu vizinho e diz para ele: que bom que você veio. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe, tá? Eu até cantaria se a minha voz permitisse, mas enquanto eu prego, vocês tocam, né? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Mateus capítulo 16, versículo 16 até o versículo 18. Irmãos, Deus trouxe uma palavra ao meu coração para esta noite. Eu vou lhe repetir. Não é jargão, não é repetição de pregador. Deus falou comigo de maneira direta e específica o que eu deveria compartilhar convosco aqui esta noite. E eu vou dizer a vocês por quê. Eu disse ao pastor Romualdo quando eu cheguei e ao apóstolo Walter que alguns, talvez 3 anos atrás, eu fiz uma pergunta para Deus. E perguntei a Deus: por que eu moro na Bahia? O que o Senhor quer comigo aqui? E falei com Deus. Eu já recebi convite para pastorear nos Estados Unidos pelo menos 5 vezes. E eu poderia ter ido, documentado, legalizado, bonitinho. Tivemos uma igreja na Suíça organizada e registrada. E eu entreguei a igreja, mas entreguei. Não recebi de volta nem o valor de uma cadeira que nós investimos. Entreguei para um ministério da Europa. E eu falei com Deus: onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu não me escalei para ir pastorear na Suíça? Qual é o problema comigo? E naquela madrugada, enquanto orava, numa dessas madrugadas, enquanto orava, o Senhor falou comigo uma frase e disse assim: a Bahia é a primogênita do Brasil. Se você estudar sobre o que Deus pensa dos primogênitos, você vai compreender o impacto espiritual disto. Não é por acaso que Satanás quer fazer ninho no nosso estado. E a solução, toda ação espiritual de Deus na terra passa pela igreja. A igreja é a agência central de Deus na terra. E Porto Seguro é o berço. Começou aqui. E Deus valoriza muito a gênese de todas as coisas e de toda a história. Então, muitas vezes nós não nos atentamos para privilégios que Deus nos dá e para posições que Ele nos coloca.
Muitas vezes tratamos as coisas espirituais como se elas fossem normais. Mas preste atenção, o reino de Deus também é geográfico. Deus preparou lugar, ou Deus preparou lugares antes de colocar pessoas. O fato de o senhor, a senhora ser pastor, líder da igreja em Porto Seguro, não é um jogo de loteria. Deus não brinca de jogo da sorte. Deus não brinca de roleta russa. Ele lhe escolheu para a posição que lhe colocou. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite foi: como conquistar uma cidade para Deus. Como conquistar uma cidade para Deus. Bob Pierce, que é um dos fundadores do movimento estudantil Alfa e Ômega, tem uma frase dele que é muito interessante, porque ele diz assim: que o meu coração queime pelas mesmas coisas que fazem queimar o coração de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16, diz assim: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou não foi carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui à tua disposição. Estou disposto a ser o instrumento que esta cidade precisa para uma transformação. Amém. Me permitam fazer menção de um amigo e discípulo, pastor Cael, sua esposa, Deus abençoe. Eles serviram com a gente em Feira de Santana há alguns anos. Depois resolveu vir embora para Porto Seguro, né? Eu acho que eu vou levar de volta. Deus abençoe vocês, tá? Irmãos, quem já foi em Israel, levanta a mão. Só um? Muito bem. Quando você for a Israel, em alguma caravana, tem um lugar que, se não fizer parte do roteiro, pede para te levarem lá, para você entender esse versículo. Chama-se Cesareia de Filipe. A região de Cesareia de Filipe é uma região muito rochosa. Existem rochas elevadíssimas, muito mais altas do que esse prédio, do que esse templo. Dentro destas rochas existem cavernas profundas, algumas delas mais profundas do que a profundidade desse templo. Ao redor destas grandes rochas também existem pedras menores, do tamanho destas caixas de som, maiores, menores.
Essas cavernas que existem em Cesareia de Filipe, dentro das rochas, algumas delas nos dias dos desvios de Israel, serviram como templos de adoração a divindades pagãs. Nos dias de Jesus ainda havia resquícios. E antes de Jesus, dos períodos, repito, dos desvios religiosos e espirituais de Israel, essas cavernas serviam como templo de adoração, por exemplo, de uma divindade chamada Pan. Pan é o deus do medo. É da palavra pan que vem a palavra pânico, pandemia, pandemônio. Ali era chamado de porta do inferno, porque ali eram sacrificados animais e até seres humanos. Jesus estava à frente destas cavernas, em Cesareia de Filipe. É só ver, você vê o texto, chegando em Cesareia de Filipe. Ele olha para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguém responde: dizem que tu és Elias. O outro diz: dizem que tu és Jeremias. O outro diz: dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. Jesus então olha para eles e restringe a pergunta e fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz a Pedro: bem-aventurado, muito honrado, altamente condecorado você foi agora pelo meu Pai. Porque quem te revelou esta verdade não foi a tua inteligência, não foi carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, uma pedra pequena, uma das pedras que estavam no chão, Petros, uma pedra que pode ser removida. Aí ele diz: e sobre esta pedra, aí ele aponta para a rocha onde abrigava o templo de Pan, que era chamado de portas do inferno. Sobre esta rocha, essa aqui pode ser movida, mas essa aí não pode ser movida. Sobre esta pedra, ou seja, sobre o templo de Pan, sobre as divindades espirituais, sobre todo principado e potestade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é: toda potestade, todo principado está abaixo do lugar onde eu vou edificar a minha igreja. Entende? E o interessante desse texto é que Jesus não está falando de uma igreja que vai ser atacada e vai resistir. Ele não está falando de uma igreja passiva. Ele está falando de uma igreja que vai atacar, e o inferno não vai resistir. Por isso ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A maior arma do diabo contra nós é a ignorância espiritual, a falta de discernimento do Espírito. Uma igreja que ignora a estratégia do maligno, uma igreja que não conhece o poder que ela tem em Deus, está vulnerável à sedição de Satanás.
Por isso Jesus deixa muito claro que o seu plano com a igreja é de que ela se torne agente de influência onde ela foi estabelecida. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus estabelece a igreja como sal, Ele está colocando a igreja como ponto de equilíbrio, como parâmetro. O sal tinha o papel de preservar os alimentos. Para o irmão ter uma ideia, na Idade Média, sal era mais valioso do que ouro. Os soldados eram pagos com sal, é daí que vem a palavra salário. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal, Ele está dizendo, você é ponto de equilíbrio. Ele está esperando que a sua igreja não seja enganada por qualquer tipo de extremo, porque ela é o ponto de equilíbrio do mundo. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está falando de ponto de referência. Para uma pessoa que está perdida numa estrada desconhecida à noite, uma lanterna acesa no pé do monte vira ponto de referência. O mundo está perdido, não sabe para onde vai, não há referenciais, os valores se perderam. E Jesus está dizendo, permaneçam firmes no padrão que eu vos estabeleci. Porque em algum momento o mundo vai olhar buscando referência. E quando o mundo circular em busca de referência, vai encontrar ao pé do monte uma lanterna acesa, que é a minha igreja. Aleluia! Você é ponto de referência. Quando nós entendemos esse texto, aí nós vamos para eu fiz uma anotação aqui de Bill Bright, fundador do movimento estudantil Alfa e Ômega, junto com o Bob Pierce, que eu mencionei há pouco, bem como Loren Cunningham, fundador da Jocum. Eles defendem que a igreja precisa exercer influência em pelo menos 7 áreas da sociedade. E eu não vou falar disso especificamente, mas é importante você estar atento. A igreja precisa exercer influência sobre famílias, porque a família é a célula base da sociedade. Segundo eles, a igreja precisa exercer influência sobre igrejas e ministérios, porque incrivelmente a igreja ignora a influência que ela deve exercer dentro dela mesma. Ignoramos o nosso papel de autoridade espiritual como igreja. No dia que a igreja se curvar, o inferno cai. A rainha Vitória, respondendo a uma pergunta, uma certa feita, disse que ela temia mais John Wesley de joelhos do que o exército de Napoleão Bonaparte. Quando o rei Jeoacás foi à casa de Eliseu, e Eliseu já tinha 82, 84 anos a essa época, ele ajoelha na cama de Eliseu e diz assim: meu pai, tu és mais poderoso que um exército aparelhado para a guerra. Se a igreja se curvar diante de Deus, se ela entender a autoridade que ela tem, o inferno tem que abrir alas. Terceiro, Bill Bright e Loren Cunningham defende que a igreja precisa exercer influência sobre governos e suas leis.
Terceiro, sobre educação e ciência. Eu tenho dito para os jovens da minha igreja: não dá tempo você ter preguiça. Estuda, mergulha, aprende um idioma, 2, 3, mergulha na ciência, acompanhe o processo de evolução do conhecimento, porque Deus vai te usar a partir do conhecimento que você adquirir. Eles entendem que nós devemos exercer influência sobre empresas e economias. Toda a igreja deveria se despertar para orar, especialmente, pelo menos um culto por semana, pelos seus empresários, seus empreendedores, homens e mulheres de negócios, para que eles se destaquem no nicho, no ramo onde desenvolvem as suas atividades. A igreja deve exercer influência em mídia e comunicação. Se envolver com todo o sistema de comunicação, porque quem domina o espaço da comunicação chega onde aqueles que se recolheram não chegarão. E em sétimo lugar, a igreja deve influenciar artes e entretenimento. Nós vivemos o tempo inteiro entendendo, e graças a Deus que a igreja está compreendendo a necessidade dessa mudança, que cinema é do diabo, que teatro é maligno, e não tomamos o espaço, acabamos entregando. Mas o Espírito de Deus está movendo uma nova geração, com uma mentalidade tratada para o seu propósito, e nós vamos conquistar esta nação para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu falo de conquistar a nação, eu não falo de uma multidão aluada, que não sabe o que significa vida cristã. Eu não estou falando de um bando de fanáticos, que não sabem por que defendem a sua fé. Eu estou falando de gente consciente do poder que recebeu em Deus para o exercício da sua vida cristã. Uma igreja que entende que ela é coluna e firmeza da verdade. Se não for pedir demais, dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: se posicione como igreja. Para isto, pastor, como podemos conquistar Porto Seguro para Deus? Se nós aprendermos a conquistar Porto Seguro, nós aprenderemos a conquistar a Bahia, aprenderemos a conquistar o Brasil. E você vai ver que não é complexo, não é fórmula, é princípio. Primeiro passo para conquistar essa cidade para Deus: seja primeiro você conquistado por Ele. Eu não posso conquistar uma cidade para Deus se eu não fui conquistado. Se existem áreas da minha vida nas quais Deus não tem liberdade de agir ainda. Sabe quando você vai visitar um amigo que acabou de construir uma casa e ele leva você para conhecer a garagem para 4 carros, uma sala monumental, te leva para conhecer a cozinha, a sala de jantar, os quartos, a suíte, aí ele te leva na área da piscina. Diga amém, irmão. Estou profetizando sua casa. Te leva para conhecer a área da piscina, a sauna. Aí do lado da sauna tem uma porta. Ele já te mostrou até o quarto dele, então você já ficou no automático. Quando você chega na porta do lado da sauna, você já vai entrando. Aí ele toma a frente da porta e diz assim: Alvarão, aqui ninguém pode entrar, nem minha mulher entra aqui, porque tem coisas que são só minhas. É assim que muitos de nós está fazendo com Deus. A gente até canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas quando Jeová quer entrar naquele cômodo, a gente diz: aqui o Senhor não deve mexer.
essa área que o Senhor deixa quieto. Não podemos conquistar uma cidade para Deus se a nossa vida é entregue a Ele parcialmente. Jesus diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? A adoração em espírito é aquela que não depende do pregador, não depende do ministro de louvor, não é porque o pregador pediu, não é porque o ministro de louvor sugeriu. Ela nasce do âmago e flui espontânea em direção a Deus. Nós temos uma adoração meio que mecanizada, ou seja, se o ministro de louvor mandar ficar em pé, a gente fica todo mundo em pé. Se mandar sentar, a gente senta. Quando na verdade o ideal é está todo mundo sentado, mas eu quero adorar a Deus em pé, e eu vou ficar em pé. E quem está do meu lado não vai ignorar, porque quem está do meu lado entende que adoração é ato espontâneo. Presta atenção, música tem partitura, adoração não. Adoração não tem partitura. O maestro da adoração não é o ministro de louvor, não é o maestro do coral. O ministro da adoração é o Espírito Santo. É Ele quem conduz a nossa alma em louvor a Deus. Então entenda, adorar em espírito é sair do mecânico para oferecer a Deus aquilo que a tua alma deseja derramar sobre Ele. E o que é adorar em verdade, pastor? Adorar em verdade é tirar todas as sombras da sua vida. Não existe área na sua vida sombria, ou seja, todos os cantos e recantos do meu ser estão iluminados pela presença do Espírito Santo. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: deixa Deus te conquistar. A maioria de nós só foi conquistado por Deus parcialmente. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. Em Gálatas 6:14 ele diz: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, se eu quero conquistar essa cidade para Deus, eu não posso ter reservas para Deus. Ezequiel 47. Aliás, falei com um irmão hoje que ele disse: pastor, quando o senhor pregou em Teixeira de Freitas, há mais de 20 anos atrás, eu era pré-adolescente, eu só ia para a igreja para dormir no colo da minha avó, disse ele. E o senhor pregou Ezequiel 47. E naquele dia eu sentei no banco para ouvir a pregação. E foi naquele dia que Deus virou a chave na minha mente, disse ele. Se o irmão ler Ezequiel 47, o irmão vai perceber que Ezequiel vê um rio. Cadê o relógio? Ali. Ezequiel vê um rio que está passando pela porta do templo. Ezequiel está fora do templo e o rio está saindo por debaixo da porta. E o anjo diz a Ezequiel: vem, entra. E Ezequiel rodeou o templo. E ele vem pela porta lateral do templo e ele percebe que o rio está saindo do altar. Aí o anjo chama a Ezequiel novamente e ele volta pelo redor do templo. E quando chega lá fora, o anjo diz a Ezequiel: vem, entra. E ele diz: e eu entrei. Presta atenção, tem gente que está no templo, mas não está no rio. Vai ao templo por tabela, vai ao templo por tradição, vai ao templo por religiosidade, mas nunca entrou no rio. É carregado de religiosidade, de ritos, de normas, de limitações. A sua mentalidade é religiosa, mas não é espiritual. Aí o anjo diz a Ezequiel: entra. E ele mediu 1000 côvados, 500 metros. E Ezequiel diz: eu entrei.
e as águas me cobriam os tornozelos. O anjo mede mais 1000 e diz a Ezequiel: vem. Ezequiel diz: eu entrei e as águas me cobriam os joelhos. Tudo isso tem um significado específico. Ezequiel diz: ele mediu mais 1000 e eu entrei e as águas me cobriam os lombos. E ele mediu mais 1000. Aí Ezequiel diz: eu não pude entrar mais, porque já não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E Ezequiel diz: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e tornou-me a trazer e me fez conhecer ambas as margens do rio. Tem muita gente que está na igreja, mas só mergulhou os pés, só mergulhou os joelhos. Alguns até mergulharam os lombos. Está uma vida espiritual linda, poderosa. Irmão fulano é uma benção. Você viu como foi a pregação do irmão Epafrodito essa noite? E a irmã Trifena, você viu aquela oração profética? Mas só mergulhou os lombos. Quando mergulha, quando chega no nível que você não pode ir mais, é quando você sai do controle da sua vida. É quando você não decide mais. É o Senhor quem te toma pela mão e te leva. E esse é o nível que Deus está querendo nos fazer chegar. Entregue a Deus a sua vida de maneira tão inteira, tão plena, tão completa, que você não toma decisões, que você não decide o destino, que você não decide o ritmo, que você não decide a velocidade. Deixa Deus tomar conta do teu ser por completo. Se entrega. Se rende. Para de estabelecer limites para Deus na tua jornada. Ele vai dirigir tua vida e teu ministério. Ele vai dirigir o teu casamento e as tuas relações. Não tem como Deus nos usar para conquistar a nossa cidade, se Ele não conseguiu conquistar nem a nós. Se você nunca leu sobre este homem, anote o nome. Leia sobre Enéas Tognini. O Brasil tem o hábito de esquecer os nomes dos seus ícones. Enéas Tognini é o precursor do movimento de avivamento entre os batistas brasileiros. Na verdade, ele é o maior nome entre os homens do avivamento entre os batistas do Brasil. Era pastor da Igreja Batista de Perdizes, diretor fundador do Colégio Batista de Perdizes, e o conferencista batista mais conhecido do Brasil, tradicional. Tognini conta que uma certa feita ele entrou na sua biblioteca, fechou a porta e disse para Deus: eu só saio daqui quando eu tiver uma resposta. Se batismo com o Espírito Santo é bíblico, eu quero receber. Se não for, eu serei o maior inimigo dos pentecostais no Brasil. E ele conta que isso era pela manhã. Meio-dia chegou e ele não havia sentido nada. 4 horas da tarde, Tognini não sentiu nada e permaneceu lá. 7 horas da noite, Deus não havia feito nada e ele permaneceu lá. Quase meia-noite, Tognini ouviu a voz de Deus e o Senhor falou com ele: Enéas, entrega. E ele perguntou a Deus: entrega o quê? O Senhor falou com ele: entrega o pastorado da Igreja Batista de Perdizes. Ele disse: entrego.
Só que agora ele diz que começou a chorar, porque ele ouviu a voz de Deus de maneira muito clara. E ele não acreditava que Deus ainda falava de maneira direta. E agora Deus estava falando com ele. Depois o Senhor disse: Enéas, entrega. Ele disse: entregar o que, Senhor? E o Senhor lhe disse: entrega a direção do Colégio Batista Brasileiro. E ele disse que aquilo para ele era a posição ápice. E ele falou com Deus: entrego. Dá um tempo de silêncio. E o Senhor fala: Enéas, entrega. E ele disse: o que eu tenho mais para entregar, Senhor? E ele disse que a biblioteca dele naquela época tinha mais de 5.000 volumes. E o Senhor falou com ele: me entregue a sua biblioteca, ela é um ídolo para você. E ele disse a Deus: entrego. E ele disse que o Senhor se calou. E ele chorava. De repente a voz bradou e encheu a biblioteca e disse: Enéas, entrega. E ele conta que a essa hora já estava dando desespero de lágrimas. E ele disse: mas Senhor, o que eu tenho mais? O Senhor lhe disse: me entregue a sua mulher e os seus filhos. Ele disse: eu entrego. Em dado momento o Senhor disse: Enéas, me entregue mais uma coisa. E ele perguntou a Deus: o que o Senhor quer mais? E o Senhor lhe disse: me entregue a sua vida. Quando ele respondeu: Senhor, eu entrego, ele descreve que sentiu um fogo cortar a sua alma, seu corpo ardia, ele começou a saltar falando em línguas, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. É aí que nasce um movimento de renovação entre os batistas brasileiros. Tem pastores que pastoreiam e não deixam Deus pastorear com ele. A igreja é minha, pastor sou eu sou o fundador. Pode até ser o fundador, mas a igreja não é sua. Pega seu pastorado hoje, coloca no altar e diz para Deus: eu estou entregando ao Senhor o meu pastorado. Eu estou entregando ao Senhor a minha vida. Só assim conseguiremos conquistar a nossa cidade para Deus. Alguém pode dizer amém? Você tem coragem? Só quem tem coragem, diga comigo: Senhor, eu entrego a minha vida, o meu casamento, os meus filhos. Senhor, eu entrego o meu ministério, os pastores. Senhor, eu entrego a direção da igreja que eu pastoreio. Ai, coube astei cantora mandagarás. Não entregue nada a Deus que você pretende tomar de volta. Segundo, para conquistar uma cidade para Deus, desenvolva amizade com Deus. Você sabia que Deus deseja ser íntimo seu? Deus deseja se comunicar contigo de maneira direta. Deus deseja falar conosco sem precisar mandar profeta. E não é que eu não acredito em profecia não, por favor, eu sou pentecostal, da gema. É que Deus não quer que você dependa de uma vigília para ouvi-lo. Deus não quer que você dependa de um instrumento externo para ouvi-lo. E não é que Deus não usa, Ele usa, mas Ele quer ter contato direto com a tua alma.
Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A amizade entre Deus e Enoque foi se tornando tão íntima, que chegou um momento que Jeová olhou para Enoque e disse assim: ô Enoque, vem morar aqui em casa. Gênesis 3 diz que todos os dias, na virada, Jeová tocava a campainha da casa de Adão. E quando Adão abria a porta, Deus dizia assim: vamos tomar um chá? Vamos bater um papo no jardim? Você já imaginou Deus chegar na tua porta e dizer: vamos caminhar um pouco, que eu preciso compartilhar com você algumas coisas? Já parou para medir isso? Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz que Noé andou com Deus. Êxodo 33, 11 diz que o Senhor falava a Moisés face a face, boca a boca, como qualquer fala com o seu amigo. A amizade era tão íntima que um dia Arão e Miriam resolveram falar mal de Moisés. Números 12. E Jeová ouviu. Aí Jeová chega para Arão e diz assim: ô Arão, sim senhor, vai ali na tenda que eu preciso conversar com você. Aí Deus chega para Miriam: sim senhor, eu preciso me encontrar com você na tenda. Miriam vai para a tenda. Daqui a pouco chega Moisés, porque Deus também disse a Moisés: vai lá na tenda que eu preciso de uma reunião familiar. Números 12. Quando Arão, Miriam e Moisés estão na frente da tenda, a voz brada de cima do propiciatório, que era a tampa da arca. E Deus faz uma pergunta assim: Arão, sim senhor. Miriam, sim senhor. Se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. E se vocês me trouxerem eu vou falar com ele por sonhos ou por visões, mas com o meu servo Moisés eu converso boca a boca, face a face. O termo literal disso aqui, irmãos, é o mesmo que respiração boca a boca. Deus chegava em Moisés e fazia respiração boca a boca. Fica claro, à luz desse texto, se tomado ao pé da letra, que Moisés não ouvia Deus no espaço. Moisés ouvia o trovão bradar dentro dele. Como vocês ousam falar do meu servo? Amizade. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 7, diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Nós estamos na dispensação da graça, tá? Não vos chamarei mais servos, chamar-vos-ei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu contei para vocês todos os segredos do meu Pai. Diz para o seu vizinho: Deus quer ser seu amigo. Como anda seu nível de intimidade? Como anda o seu nível de intimidade? Qual o nível da sua relação com Deus? Estava ouvindo um pregador norte-americano ministrando, Dr. Robert Liardon. Ele é pastor da maior igreja em Seattle, nos Estados Unidos. E ele disse que o menino dele ainda era pequeno, e ele ensinou para o menino dele: quando o papai estiver orando, se o telefone tocar, você não atende. Se você atender, você diz assim: meu pai está falando com Deus. E ele disse que um dia ele estava orando e estendeu o período de oração, e o telefone tocou e ele parou de orar. E o menino atendeu, e quando o menino
recebeu a comunicação, ele ouviu o menino dizer: meu pai não pode falar, porque meu pai está falando com Deus. Mas ele disse que ele tinha o hábito de, em determinado momento da oração, parar de falar e ficar em silêncio para ouvir Deus. E ele disse que o telefone tocou, e como o menino não o ouviu orando, ele viu quando o menino chegou na porta da biblioteca, do estúdio da casa, e ele estava de joelho. O menino voltou e disse: meu pai não pode falar, porque agora Deus está falando com ele. A maioria de nós vai orar e só discursa. Nós fizemos da oração um pacote de pedidos, parece um cupom de solicitações. Tem gente que trata Deus como trata compras online, só ajoelha para pedir. É preciso parar a fim de ouvi-lo. Ele quer falar contigo. E o pior, nosso hábito de oração é só quando a gente precisa. Eu conversei com um rabino em Israel. Ele disse: para nós judeus, oração nunca foi oportunidade para pedir. Oração é para ter relacionamento com o Eterno. Agora preste atenção. Pastor Romualdo me deu o número do telefone dele. Eu vou ligar para ele e vou pedir R$1.000 emprestados. E ele vai me emprestar. Ele até riu. E eu vou pagar, porque eu pago minhas dívidas. Mas uns dias depois o pastor Romualdo me ligou e eu não atendi. Ele manda uma mensagem e eu não respondo. Passados uns meses eu ligo de novo e peço a ele 3.000 emprestados. Como eu paguei 1.000, ele acredita e me empresta 3.000. E eu pago de novo. Mas eu vim em Porto Seguro, preguei aqui, passei uma semana de férias nas praias de Porto Seguro, não fiz uma ligação, não mandei uma mensagem, não dei a mínima atenção. E pode até ser que no mercado eu vi pastor Romualdo e eu me escondo atrás da prateleira, porque eu estou de férias e eu não quero perder tempo falando com ninguém. Aí passam os meses, eu ligo de novo, me empresta 5. Paguei 1.000, paguei 3, ele tem coragem, me empresta 5. Aí ele me liga, eu não atendo. É aniversário dele, eu não ligo para dar parabéns. Não dou ousadia para ele. Daqui a 3 meses eu ligo de novo. Quando ele vê o meu número aparecer na tela do celular dele, o que ele vai pensar? Está precisando de dinheiro de novo. Vou lhe fazer uma pergunta. O que é que Deus pensa quando você ajoelha? Só ajoelha para pedir? Que tal ajoelhar pelo prazer de estar na presença de Deus? Que tal ajoelhar e ficar lá calado, só para dizer assim: Senhor, tenho nada para falar agora, tenho nada para pedir, pode estar, eu só quero ficar aqui na tua presença, eu só quero desfrutar do teu Espírito, eu só quero me relacionar contigo. Tem um louvor, e eu não posso cantar hoje, mas ele diz assim: Espírito Santo, meu Consolador. Leonan, encosta aqui. É membro da nossa igreja, ministro do louvor lá. Pode ser, pastor? Canta esse louvor aqui, vê com eles. Espírito Santo, meu Consolador. Estamos falando de relação com Deus, de proximidade. Desenvolva amizade com Deus. Espírito Santo, canta, meu Consolador, Espírito Santo,
sabes quem eu sou. Vai, diz para Ele. E mesmo assim Não cante no automático, converse. se importas comigo. E mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Levante a mão, coloque a mão no peito. Fique em Que pé, outra ajoelhe, palavra como você quiser. se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Eu procuro palavras
Espírito Santo, Santo, Santo. Dá para ir mais um pouquinho? Alguém aí aguenta mais um pouquinho? Ei, manjo evasturi roda bagadagast. Se você quer conquistar essa cidade para Deus, primeiro seja conquistado por Ele. Segundo, desenvolva amizade com Deus. Eu não vou demorar, mas essa noite, esse dia, Deus escolheu para ser um dia profético para esta cidade. Aqui estão autoridades espirituais estabelecidas por Deus neste território. Terceiro lugar, para conquistar essa cidade para Deus, derribe as muralhas que você mesmo edificou. Quebre paredes de separação. Enquanto a igreja não entender que ela não concorre consigo mesma, ela coopera, ela não está apta para conquistar o território que Deus lhe entregou. Enquanto nós pastores ficarmos disputando, como se a minha igreja tivesse que ser melhor do que a do outro, como se eu tivesse que me destacar como o melhor pregador da cidade, como se eu tivesse que me destacar como a referência da cidade, nós estamos transformando a igreja em loja, em bairro, em embate, em tribo. A igreja é uma só, é a igreja do Senhor Jesus, distribuída na cidade, em ruas, vielas, placas identificam, CNPJ formaliza, mas a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Nós não competimos, nós não medimos forças. A Bíblia diz que Jesus na cruz, Efésios 2,14, derribou a parede da separação que estava no meio, e vindo ele evangelizou paz a nós, a vós, Paulo diz, os que estavam perto e aos que estavam longe. Derribe barreiras. Marcos capítulo 3, versículo 24 a 26, é um sermão. Pastor, lê esse texto, faz um sermão exegético nesse texto, porque a frase central é esta. Jesus diz assim: ninguém pode entrar na casa e tomar os bens, se primeiro não arrombar a porta, amarrar o valente, e então lhe tomar os bens à força. O senhor não chega lá no seu bairro e diz assim: dá licença, seu Satanás, que eu gostaria de dirigir um culto aqui. Dá licença, seu diabo, que Deus mandou eu dirigir uma cruzada aqui. Não, 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 não. É arrombar a porta, é chegar e dizer: Satanás, seu espaço aqui está tomado, porque eu vim debaixo da autoridade de Jesus Cristo para tomar esse lugar para Deus. Arrombou a porta. Agora diz: você está neutralizado, eu te repreendo. Você amarra o valente, e aí você toma os bens à força. Satanás não entrega almas de boa vontade, são tomadas à força. Só que eu não posso estar medindo força com o meu irmão. Cria reconciliação, cria reação fraterna, porque o poder do diabo morre quando a igreja se une. Eu vou agilizar para terminar. Em quarto lugar, se você quer conquistar essa cidade para Deus, preste atenção nisso. Discirna
a realidade espiritual do lugar. Irmãos, prestem atenção numa coisa: boa parte dos teólogos conservadores não concordam com a afirmação que eu vou fazer agora, e eu os respeito. Ainda que eu não concorde com eles, eu os respeito. O mundo espiritual é territorial. Vou lhe dar exemplos bíblicos. Daniel está orando 21 dias. O anjo Gabriel desce para trazer resposta e não passa. Por quê? Porque o príncipe do rei da Pérsia subiu para bloqueá-lo. Por que príncipe do rei da Pérsia? Porque a Pérsia era o império mundial da época. Daniel continua orando e ele diz que o anjo desceu. E quando o anjo chega, diz a Daniel: no princípio das tuas orações eu fui enviado para te trazer resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia me impediu. Pelo que Deus enviou Miguel, um dos principais, que ficou pelejando contra o príncipe da Pérsia. E eu vim falar contigo, mas eu tenho que voltar, porque está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu pelejarei contra ele. O próximo império do mundo, depois da Pérsia, foi a Grécia. Você entende nesse texto que se não fosse aquela batalha espiritual, o cativeiro teria continuado debaixo de Alexandre o Grande. Foi o tempo de oração de Daniel que bloqueou a sequência da escravidão. Jesus chega em Gesara. Mateus diz Gadara. Marcos diz Gesara. Porque Gesara era uma região que havia algumas cidades. Gadara era uma localidade que estava dentro daquela região. E quando Jesus chega, sai do cemitério um homem possuído por legião ou legiões. E o espírito maligno roga a Jesus que não lhes expulsasse daquele território. Pastores, nós pastores de Porto Seguro, os que estão aqui, nem todos vão aceitar participar disso, tá? Muitos têm a visão voltada para dentro da religiosidade. Mas aqueles que tiverem essa visão, separem um dia de oração. Sentem, mapeiem a cidade. Identifiquem quais são as áreas onde Satanás atua na cidade. Suicídio, disseminação de drogas, acidentes, enfermidades incuráveis. Façam um levantamento de dados da cidade. Feito isso, você identificou o mundo espiritual, você discerniu a realidade espiritual da cidade. Agora vamos estabelecer estratégias de ação dentro desta realidade. Onde isso está na Bíblia, pastor? Tá, ok. Ezequiel está indo para o cativeiro. Ezequiel 4. E Deus diz a Ezequiel: pega um tijolo e desenha o mapa de Jerusalém no tijolo. Deus está querendo que Ezequiel entenda o território de Jerusalém. Ou foi por acaso que Josué mandou espias para Jericó? Moisés enviou espias para Canaã. Neemias chega em Jerusalém e antes de construir muros, ele diz: eu saí pela madrugada, somente eu, no meu cavalo, e alguns poucos comigo, e eu não lhes revelei, capítulo 2, versículo 16, o que Deus tinha posto no meu coração fazer por Jerusalém. E observei os muros e as portas que estavam destruídas e os alicerces.
Existem referências bíblicas diversas de que nós precisamos entender a realidade da nossa cidade. Atos 17, Paulo e Silas vêm andando em Filipos. Diz assim comigo, pastor Josué, pode terminar. E vem uma mulher atrás deles, possessa. E ela grita assim: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E Paulo se irritou. Que estranho. Paulo e Silas eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Era. Por que ele se irritou? Porque uma verdade vinda do diabo não serve para você. Ela tem propósito duvidoso. Paulo discerniu e ele virou e repreendeu. É incrível como a igreja ignora essa realidade. Discernam a realidade espiritual desta cidade. É preciso entender que Deus permitiu o primeiro território a ser pisado pelos colonizadores ter sido aqui. Isso tem um impacto espiritual que não pode ser ignorado. E a maioria de nós ignora. A gente não para pensar nisso. E eu venho pedir agora em nome de Jesus, pastores, apóstolos, bispos, líderes da igreja, escolham um dia, entrem em oração, jejuem antes, cada um na sua casa, no seu lugar, na sua igreja, e se reúnam em oração para levantar dados espirituais desta cidade. Os irmãos verão a revolução espiritual que Deus vai fazer neste lugar. Através do Senhor, através da senhora. Não sinta ciúme quando Deus começar a usar um. Não se incomode quando o pastor da igrejinha da ponta da rua começar a ser usado de forma diferente. Ah, está metido, está pensando que ele é mais crente do que eu. Eu sou pastor em Porto Seguro há 60 anos. Não. O espírito não é esse. Porque Deus vai usar uns com cura, outros com operação de maravilhas, outros com revelação, outros com profecia, outros com palavra de sabedoria. E Ele vai cobrir essa cidade com uma atmosfera de glória, e ela vai ser tomada pela presença de Deus. Eu termino. Penúltimo lugar, quer conquistar uma cidade para Deus? Tome uma atitude de conquistador. Se posicione. Pare de lamento, de murmuração, de reclamação. Porque a igreja é fria. Porque não presta. Para. Muda a cantiga. Você é conquistador. A senhora, você é conquistadora. Deus lhe colocou com um propósito. Juízes capítulo 8 versículo 4 diz que os soldados de Gideão, depois de vencer os midianitas, continuaram perseguindo. E eu amo essa frase, diz assim, ó: fatigados, mas ainda perseguindo. Sabe aquele dia que você não está aguentando nem com o corpo, você está moído? Ou os pastores aqui não cansam? Aquele dia que você deita e diz assim, ó: hoje, Jesus, me basta o sono. Aí de madrugada você acorda sem saber para que acordou, e o sono não vem, e você diz assim: meu Deus, eu estou cansado, eu preciso dormir. Mas o sono não te visita. Daqui a 5 minutos o Espírito Santo fala assim: ora. Você escorrega da cama numa preguiça e ajoelha para orar. E às vezes a esposa ainda diz assim: homem, tu não estava cansado? O marido diz: mulher,
Pelo amor de Deus, vai dormir. Mas como é que dorme quando foi o Espírito Santo quem te acordou? O sono não vem. Eu estava um dia tomando meu café da manhã, e naquele dia, pastor Romualdo, o pão veio quente, crocante. O padeiro acertou. Quando eu coloquei a manteiga de fazenda no pão, a manteiga derreteu. O cheiro do café estava descomunal. Quando eu dobrei assim a bandinha do pão, salivando, aí eu fui levando o pão para a boca. Jesus falou comigo: não toma café, jejua. Eu segurei o pão assim e falei: o senhor não podia ter dito antes? Voltei o pão e o Senhor disse: jejua hoje. Aí eu falei: não vou tomar café. Mas por quê? Porque Deus falou comigo para jejuar. Ainda tem assim, que a tua filha ainda diz assim, ó: pai, tá gostoso. Aí eu levantei, fui pro quarto, ajoelhei. Depois de uns 30 minutos de oração, eu ouvi alguém batendo na porta. Esposa atendeu, e eu ouvi quando o irmão falou: cadê o pastor Josué? Está orando. Ainda bem. Mas o que foi? Eu fui expulsar o demônio de uma mulher na rodoviária. O demônio já rasgou minha camisa e disse que vai rasgar a outra. Ficou um pastor lá lutando para expulsar sem conseguir, e eu vim chamar o pastor Josué. Na hora, o Espírito Santo disse que foi para isso que eu lhe mandei jejuar. Aí você levanta numa tranquilidade, porque você sabe que obedeceu o sinal de Deus para um propósito. Então, tome atitude de conquistador. E eu termino dizendo: use a autoridade que Deus lhe deu. Irmãos, é que infelizmente nós não temos ideia de quem nós somos em Deus. E eu concluo. Filipenses, Colossenses 2:14 e 15, Paulo diz que Cristo humilhou os principados e potestades, os expôs do madeiro e os subjugou debaixo dos nossos pés. Romanos 16:20, Paulo diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Você sabia que nós estamos andando em território inimigo? O mundo inteiro jaz no maligno. Você está andando em território inimigo. O diabo disse a Jesus assim: se tu me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, porque a mim foram entregues. E Jesus não contestou, Jesus não disse que era mentira. Ou seja, lá na frente Jesus diz: Satanás é o príncipe deste mundo. Você está andando num território cujo governante é o diabo. Você acha realmente que ele não planeja matar você? Pastor, bispo, apóstolo, o senhor acha que Satanás não já pediu a sua vida a Deus? Como é que o senhor consegue transitar? Porque quem te chamou te entregou um salvo-conduto. Você tem uma carta, e quando você vai passando, que uma blitz maligna trava e quer te destruir, você apresenta o salvo-conduto e diz: tenho autorização, eu tenho ordem para passar.
Quem deu a ordem? Aquele que morreu na cruz do Calvário deu a ordem. Os demônios dizem: abre alas, deixa passar, deixa passar. Ele tem ordem, está autorizado. Quem preserva a nossa vida é a autoridade de Deus que reina sobre nós. Use essa autoridade. Se posicione em Deus. Mas é claro, tudo começa lá atrás. Primeiro seja conquistado por Deus. Irmão, quando eu era rapazinho na igreja e alguém caía endemoniado, eu vazava. Vai que começa a revelar pecado aí. Aí eu me lembro que eu já era pastor e eu estava na igreja terminando o culto. Chegou um irmão ofegante. Pastor, pelo amor de Deus, vai lá na casa da irmã fulana. Isso que foi? A gente estava lá em oração. Um grupo de irmãos e uma mulher caiu endemoniada. Disse: qual é o problema? Você não estava em oração? Mas está apontando o pecado de todo mundo. Aí eu fui muito tranquilo, muito sereno. Quando eu entrei, está lá o líder da oração. Eu falei: o que é que está acontecendo? Está apontando o pecado de todo mundo. Eu disse: tu? Eu disse: o meu também. Eu disse: eu não vou orar não. Vou repreender não. Vocês mexeram, é com vocês. Não, pastor. Como, pastor? Pelo amor de Deus. Ajoelha ali. Confessa teu pecado a Deus. Se arrepende de verdade. Levanta e repreende. Aí eu lembro que ele ajoelhou e ele dava murro na parede. Eu pequei mesmo, Senhor, me perdoa. Daqui a pouco ele é brancão, vermelho. Levantou assim, parecendo um pimentão. Chegou perto da mulher e falou assim: Satanás, eu pequei mesmo, mas Jesus já me perdoou. E é por isso que eu vou lhe mandar, saia dela. E ele deu aquele grito. Até porque a gente pensa que a autoridade é. O fato é que a mulher ficou liberta. Use a autoridade que Deus lhe deu. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração contigo. Só quem é crente, principalmente líderes da igreja nessa cidade, gritem comigo: Deus nos entregou esta cidade, nós vamos conquistá-la. Repete: Deus nos entregou esta cidade, nós vamos conquistá-la. Vira para o seu vizinho e diz para ele: Deus nos entregou essa cidade, nós vamos conquistá-la. Talvez Deus tenha me trazido aqui esta noite somente para despertar a sua consciência espiritual acerca de Porto Seguro. Porque se o Brasil nasceu aqui, o movimento de libertação espiritual desta nação também pode começar aqui. Você sabe que por que Deus tirou os hebreus do Egito e trouxe para Canaã? Porque Canaã foi a terra que Abraão comprou. Era dele. É só você voltar lá para Gênesis. Abraão conquistou aquela terra. Ele comprou territórios. E o Senhor foi lhe dizendo: onde você colocar a planta do teu pé, eu estou te dando.
Quase 500 anos depois, a terra estava habitada por povos bárbaros, cananeus, jebuseus e outros. E Deus assim: voltem. Para onde? Para a terra. Mas lá está habitada. Estava habitada, mas foi lá que tudo começou. É lá que eu quero vocês. Então, um grande avivamento de libertação espiritual desta nação pode começar aqui. Ah, pastor, mas São Paulo, pastor, a grande metrópole, Brasília é a capital. Para de discutir princípios. Apenas cumpra a sua missão. Eu quero orar com você e vou devolver o microfone ao pastor Romualdo. Mas eu gostaria que toda a liderança da igreja de Porto Seguro, se possível, viesse aqui à frente. Vamos fazer uma oração aqui diante do altar. Pastores, bispos, pastoras, apóstolos, apóstolas, venha. É o seu clamor. Agora a igreja vai estender as mãos de lá para cá. A igreja vai cobrir essa liderança com oração. A igreja vai blindar esta liderança, suas famílias, com oração. Pai, aqui estão homens e mulheres que o Senhor escolheu. Eles estão à frente do teu rebanho nesta cidade. Oh Jeová, dá a estes homens uma alegria extraordinária para o serviço. Tira a tristeza do coração, o desânimo, a frustração. Derrama na alma destes homens e mulheres, meu Senhor, o óleo do júbilo, o óleo da alegria, um cântico novo. Derrama sobre eles a autoridade espiritual, sobre as tuas servas, sobre os teus servos. Blinda a família desses líderes, blinda o casamento desses homens e mulheres. Não deixa Satanás alcançar o resultado que pretende. Nós profetizamos sobre os filhos desses pastores, dessa liderança, que os nossos filhos sejam guardados pelo Senhor. A tua palavra diz que os nossos filhos não serão filhos para destruição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. E a tua igreja de mãos estendidas, a tua igreja cobre essa liderança agora com oração. E nós declaramos um incêndio espiritual na vida desses líderes, para a tua glória, em nome de Jesus. Agora, pastores, por favor, virem para a igreja e estendam as mãos sobre a igreja. A igreja vos cobre e os senhores cobrem a igreja. Orem pela igreja, levantem um clamor, ministrem sobre a igreja, orando por esses que estão aqui. Estamos orando pela igreja do Senhor nesta cidade. Jeová, eu te peço, domina as ruas de Porto Seguro. Domina, Senhor, os bairros, as vilas mais longínquas, as ruas mais estreitas. Nós ministramos sobre esta cidade, sobre a tua igreja. Que a tua igreja tenha consciência de autoridade, que a tua igreja tenha consciência de missão, que a tua igreja tenha consciência de poder. Que a glória do Espírito de Deus cubra este lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, ministre sobre a pessoa que está do seu lado. Ore pela pessoa do seu lado. Não precisa tocar nela se você não tiver proximidade, se você não conhece, mas ore por ela, ore por ela, ore por ela. Ministre, ministre, em nome de Jesus, ministre, para a glória de Deus. Espírito Santo, espalha um fogo nesse templo agora.
através de um coral de línguas estranhas aqui. Esses pastores, Senhor, renova-lhes com línguas espirituais. Renova-lhes, Senhor, com a autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Isso. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Cante. Usa-me como um vaso